Dar as boas-vindas a todos na sequência, mas quero ressaltar aqui a presença do pastor Carlos, que está conosco. Seja muito bem-vindo, pastor. Bom estar com o senhor, é bom que o senhor esteja na casa. Meu desejo é que Deus fale conosco em Cristo Jesus. Amém? Acharam? Então coloca o dedo aí, fecha a Bíblia e vamos escutar alguma coisa agora. Nós estamos vivendo num tempo bastante interessante, onde poucos falam com Deus. E muitos dizem que não ouvem a Deus porque Deus não fala. Eu creio que essa mensagem que o Senhor repousou no meu coração, ela pode ser resumida nesse pequeno exemplo que nós vamos dar agora. E esse exemplo se chama: você reconhece essa voz? Pode soltar o primeiro, por gentileza, não sei se é o Jonatas ou a Paulinha. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas 11, 28. Vocês conhecem essa voz? De quem que é essa voz? Temos várias visitas na igreja, o pastor faz um sinal com a mão. Esse é o pastor Vanderlei, para você conhecê-lo. Você conhece essa voz? Porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Todos conhecem a voz da Tati. A Tati está aí? Tati. Chegaram essa semana do Brasil. Tem mais uma voz conhecida, vamos ver se vocês reconhecem. Deuteronômio 13, versículo 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Vocês conhecem a voz? É o Fábio. Tem mais uma, Paulinha? Mateus 4, 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha pergunta: por que vocês conhecem essas vozes? Porque vocês têm relacionamento com essas pessoas. A única forma de reconhecer a voz é quando a gente tem intimidade, quando a gente tem proximidade. Então a questão não é que assim como estas pessoas, Deus não esteja falando. Mas é que assim como a voz de uma ou de todas essas pessoas para você, a voz de Deus talvez seja estranha aos seus ouvidos por falta de intimidade. Talvez você não reconheça que Deus está falando porque você não está próximo dele. E nessa manhã nós vamos vencer essa barreira em Cristo Jesus. Vamos trazer Deus para perto. Vamos trazer a voz do Senhor bem pertinho do nosso ouvido. E vamos ouvir o que Ele tem para falar conosco. Em todos os momentos da história, inclusive no período interbíblico que falam entre Malaquias e Mateus, que foi um período onde dizem que Deus se calou, que houve um silêncio de Deus. O nosso Deus nunca se calou. Ele sempre falou. E durante esse período, na verdade, ele não falava, ele gritava. A palavra em Malaquias termina dizendo: olha, eu vou fazer voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu creio que essa última palavra ficou ecoando por tanto tempo, até que uma vez mais Deus viesse a se manifestar. Deus nunca deixou de ser Deus, e tampouco Ele nunca deixou de falar. A questão é, quão próximo nós estamos dele para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. Ezequiel 43, 2... diz assim: e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O livro do profeta Ezequiel, ele trata do chamado de um candidato ao sacerdócio. Ezequiel tinha tudo para ser um sacerdote, mas agora, enquanto ele estava exilado, ele é chamado para ser o profeta do povo, o profeta de Deus. Como profeta, ele viu Deus afastar-se do templo e ficar posto sobre o monte. A glória de Deus posta sobre o monte, enquanto o templo estava completamente desfeito. A verdade é que qualquer estrutura e qualquer um de nós sem a presença de Deus, nosso valor não é significante. Mas agora o profeta estava experimentando um milagre maior do que aquilo que os seus olhos estavam vendo. Agora o profeta estava experimentando um milagre audível.
E quando nós começamos a ler o livro do profeta Ezequiel, as visões que esse homem teve, a forma como Deus tratou com ele, nos faz pensar que por muitas vezes era até assustador ser um profeta. O profeta Ezequiel, ele ouviu a voz de Deus, e o seu testemunho era que ela era como a voz de muitas águas. Não como a voz de uma garrafa ou de um copo, mas uma voz de muitas águas. E o que me chamou a atenção nesses dias é que essa não foi a única ocasião que ele ouviu a voz e que ele ouviu Deus desta forma. Em Ezequiel 1:24 está escrito: quando elas iam, eu ouvia o ruído das suas asas como o ruído de grandes águas, como a voz do Todo-Poderoso, o ruído de tumulto como o ruído de um exército. Quando paravam, abaixavam as suas asas. No livro do profeta Jeremias também, no capítulo 51 e no verso 16, diz: também temos o testemunho sobre isto, fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Além desses dois profetas, o apóstolo João, enquanto estava lá, exilado na ilha de Patmos, nos registra no capítulo 1, no verso 15 de Apocalipse, o seguinte: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. A Bíblia fala em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 1, que pela boca de duas ou três testemunhas, toda questão é estabelecida. Portanto, a voz de Deus, como a voz de muitas águas, ela não é uma alegoria. A voz de Deus, como muitas águas, é algo real que nós, como igreja do Senhor, devemos tomar posse e saber que a voz do Senhor sobrepassa qualquer voz que exista no mundo. E essa manhã, ouvindo a voz do Senhor, nós vamos uma vez mais nos aproximar dele e ter a certeza que nós estamos no caminho certo. Não é uma alegoria, é verdade. A palavra de Deus, ela é tida como verdade para nós que cremos no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos entender que essa voz de muitas águas não está relacionada à quantidade desenrolada, ou melhor, à quantidade descontrolada e desenfreada de palavras que saem da boca de Deus. Como se Deus começasse a abrir a sua matraca e falasse desesperadamente e sem propósito algum o tempo todo, como muitos casos que nós conhecemos. E às vezes até é difícil para nós homens, porque tem pessoas que falam tanto que seria interessante a gente poder desligar a chave de vez em quando. Mas o nosso Deus, todas as coisas que saem dos seus lábios e a intensidade que sai dos seus lábios, ele sai como se fosse um ruído do estrondo, que elas são representadas nos textos em que nós lemos. Então não é a quantidade, mas é o peso. Não é a quantidade, mas é o propósito pela qual essas palavras são lançadas. Você pode sair do culto hoje, pegar o seu barco, ir para o meio do golfo e ficar cercado por águas e no mais profundo silêncio. E eu sei que tem muita gente que adora fazer isso. Pega, sai, se lança no meio do lago, vai para o meio do mar, e ali ele acha um lugar tranquilo porque não tem barulho nenhum. Então a verdade não é a quantidade de águas. No entanto, se você não pegar o seu barco e for para o golfo, você pode pegar e pode ir para a piscina do seu condomínio, que normalmente tem uma cascata, e quando você se aproxima dessa cascata, que são artificiais, você vai notar que quanto maior for o volume de águas, maior é o ruído. Quanto maior for a proporção das águas que estão caindo, mais vai ser o ruído e menos você vai conseguir conversar. Não é um lugar interessante você perto das águas para ficar falando com os outros, porque ninguém entende nada. Eu tive o privilégio como turista de visitar as cataratas do Niágara. E eu vou falar para vocês que esse mesmo fato acontece ali. Chegamos de uma forma despretensiosa, porque quando você chega na Niágara, parece que não existe água naquele lugar. É uma descida completa, de repente estaciona teu carro e você não vê a água, você não vê onde estão as cataratas. A verdade é que quando você chega num murinho de mais ou menos 1 metro, daí você vai se deparar com o tamanho do que está diante dos seus próprios olhos. Então você chega de uma forma despretensiosa. Parece que as águas da Niágara, das cataratas da Niágara, não querem se revelar, elas não querem ser notadas. Parece que aquelas águas calmas que estão ali por baixo, que são bem distantes, que não fazem barulho algum, estão ali simplesmente para adornar. Mas à medida que você vai se aproximando, você vai notando que o barulho é tão intenso, que o volume é tão grande, que o som é tão alto que parece que chega a ser ensurdecedor. As palavras que você está trocando com alguém, de repente tem que ser aumentado o tom tem que aumentar ainda muito mais, e quando você vai perceber, você está gritando com a pessoa que está diante de você, e nem você entende, nem a pessoa te entende, por causa do volume das águas, por causa do barulho das águas, é o som das muitas águas que prevalece.
Partículas muito finas, que aparentemente não têm valor algum, começam a bater no seu rosto, a te molhar completamente. Não é uma grande quantidade de água que cai em você, mas é praticamente o respingo da água que vem, e em poucos segundos você está completamente molhado. E no nosso caso, a Ebra estava com o cabelo feito, então ela ficou desesperada, porque não pode ter uma mulher com o cabelo desfeito. Desde pequena elas são criadas que chapinha é algo muito importante. Essas partículas finas começam a te molhar lentamente, e de repente você está completamente encharcado. Perto dessas cataratas, não importa o limite, o seu timbre de voz. Não importa se você é baixo, se você é barítono, se você é soprano, se você é tenor, se você é contralto, nada disso faz a diferença. Porque quanto mais você fala e mais alto você fala, menos você entende. As muitas águas suprimem o seu timbre de voz. As águas suprimem o teu tom de voz. Relaciono nossa experiência como turistas aqui na Niágara ao novo convertido. Porque tudo é novidade. E quanto mais próximos nós estamos das águas, mais dentro a gente quer entrar. Não importa o risco, não importa o perigo, que a gente quer saber de ver. Se der, a gente quer ver por dentro as águas. Tudo é novidade quando nós somos novos convertidos. Tudo tem que ser registrado. Tudo é motivo para estar perto das muitas águas. Tudo é motivo para que saia de casa e diga assim: hoje tenho condições de estar mais perto de Deus e ouvir mais de Deus, receber mais de Deus. Todas as orações e súplicas são levantadas a Deus com a mesma intensidade. Não importa se está orando por um trabalho, se está orando por um dente que está doendo, mas a intensidade é a mesma. Quando você é novo convertido, você ora e você espera as respostas. E quando Deus te responde, você recebe isso daí como se fosse um êxtase. Deus está falando comigo, Deus está me respondendo. Ainda que as respostas não sejam aquelas que você quer ouvir, mas quando você é novo convertido, tudo é festa. Ainda que Deus te diga não, você fala: olha como é bom receber um não de Deus. É melhor do que receber um sim e quebrar a cara. É melhor esperar no Senhor e saber que Ele tem coisa melhor para mim. As gotas do amor de Deus são recebidas com muita alegria quando nós somos convertidos. Quando Deus começa a fazer chuviscar em cima de nós. Quando as pequenas coisas começam a ser tidas com importância diante de Deus. O nosso coração começa a se acender, a gente se alegra. E na verdade nós somos como verdadeiros turistas. Não importa aquilo que é negativo, importa aquilo que nós estamos tirando, a experiência que nós estamos tendo. A verdade é que é maravilhoso ser turista. E todos nós aqui amamos ser turistas. Tanto que alguns já estão de férias aqui há 20 anos, 25 anos. Estão aqui participando. Olha, como é bom, pastor. Eu vim para a América e eu amei. Eu sou turista o resto da minha vida. A questão é que, ao nós nos distanciarmos do som dessas muitas águas, elas não fazem diferença alguma. À medida que o barco faz a volta e você começa a deixar as águas para trás, a verdade é que não faz diferença alguma se um dia você esteve ali ou não. Não faz diferença alguma se você viu ou não. Estão ali. Você consegue ouvir a tudo e a todos, e a sua cabeça vira uma verdadeira bomba d'água. Um redemoinho de muitos palpites e achismos. Mas nada racional como a boa voz do nosso Deus. E quando nós estamos perto dessa voz de muitas águas, quando nós começamos a receber desse Deus, ainda que não seja aquilo que nós queremos, nós nos sentimos alimentados, abrigados, nós não temos tempo para emprestar o nosso ouvido para escutar palpite de qualquer um ou de todos que pensam falar às vezes em nome de Deus. O que nos importa é ser respingado pela própria voz de Deus. E como é bom quando nós somos lembrados por Deus. Eu sei que todos que estão aqui, talvez nós tenhamos alguém aqui que ainda não ouviu essa doce voz, mas deixa eu te falar que quando nós ouvimos essa voz, esse momento fica gravado no nosso coração e na nossa vida, e não há nenhuma outra experiência que seja tão importante quanto essa. Ouvir a voz de Deus faz toda a diferença. E o problema da igreja hoje é que muitos chegaram na igreja como herança. Os meus pais eram crentes, meus avós eram crentes, então eu sou crente por herança. Deixa eu te falar que você precisa ter uma experiência com Deus, e essa experiência começa em ouvir essa voz com esse poder de muitas águas. Uma voz que quando chega te muda de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma voz que faz você se sentir o mais precioso de todo o universo. E para você ter alegria nessa manhã completa, o dono dessa voz está na casa e está te dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia! Aleluia!
O novo convertido vai lá, se aproxima das águas e de repente parece que ele faz a volta e começa a se distanciar dessas águas. Você começa a ouvir a tudo e a todos e daí você quer viver um evangelho racional. Tudo para você tem que ter razão, tem que ter lógica. E você não consegue explicar aquilo que Deus faz. Você não consegue explicar a paz que só Ele pode te dar. Você não consegue explicar como Ele te tirou do lugar que você estava e te colocou em pé. E hoje te dá o direito de nos chamarmos de irmãos e sermos recebidos por Deus como filhos e co-herdeiros com o nosso Senhor Jesus Cristo. Me explique isso na racionalidade. Não tem como. A verdade é, meus irmãos, que a cidade de Niágara parece uma cidade deserta. Eu creio que alguns aqui já estiveram lá e sabem o que é. A única coisa que tem em movimento na Niágara é o cassino. Fora isso, são comércios fechados, as portas trancadas, nada tem interesse nesse lugar. A cidade em si mesma é uma cidade feia. Parece a nossa região oeste de Tampa. É uma região completamente largada, uma região completamente desprovida. E eu fico me perguntando como que pessoas podem morar dentro de um lugar tão bonito e ter uma vida tão pobre. Morar dentro de um lugar onde verdadeiramente é um cartão postal, mas aceita com que a sua janela fique completamente suja, a ponto de não limpá-la a sua vida inteira e de não conseguir ver o que está do lado de fora. Mas deixa eu te falar que nós estamos perto do Senhor dos Senhores e Ele tem ainda hoje como limpar as janelas daqueles que pensam que tudo está acabado do lado de dentro. Começa por dentro com a presença do Senhor e Ele te leva para o lado de fora dizendo: eu tenho muito mais para você. Aleluia, aleluia. Uma cidade largada, onde as pessoas exploram o turismo, mas para os residentes não faz diferença alguma o ruído das águas. A beleza natural do lugar em que vivem mais parece uma pintura artificial. Convivem com o distante barulho das muitas águas, e as suas vidas continuam as mesmas. Continuam sem lógica, sem respostas, cheias de inquietações, muito desemprego, muitas pessoas drogadas no meio da rua, muitas pessoas largadas, vivendo num paraíso, mas estão completamente perdidas. Muitas inquietações dentro dessas casas. Esses residentes fazem uma correlação na minha mente com os crentes nominais ou com os crentes antigos. Aqueles que tudo que os turistas fazem é desnecessário. Aqueles que vivem por causa dos turistas. São os turistas que estão dando vida para a sua cidade. São os turistas que estão, aproveitando aquilo que é falado, estão literalmente ali para aproveitar de tudo que tem. Mas daí os residentes são aqueles que querem colocar regras. E são aqueles crentes nominais, aqueles crentes antigos. Aquele que tudo que os turistas fazem é desnecessário. Esses crentes residentes que escutam e veem de tudo. Sabem da vida de todos, menos das suas mesmas. Acham um absurdo turistas gastarem dinheiro para ver a água caindo. Fora de nexo, pagar para comer em restaurantes de higiene suspeita. Por que esses turistas estão se cansando? Simplesmente para se molharem nas águas desse rio. Esses mesmos que reclamam o tempo todo. O culto é o mesmo sempre. Nada muda. Deus precisa renovar, nós precisamos de um reavivamento. Nós precisamos que Deus venha na terra e traga de novo a igreja primitiva. Vai ler a Bíblia para você ver que desgraça que foi a igreja primitiva. Nós precisamos de mais oração. Mas eu só escuto essas pessoas falando e não vejo elas na oração. Esses crentes que são residentes ficam falando assim: olha, nós precisamos de mais consagração. E cadê vocês para consagrar? Esses crentes residentes que falam assim: olha, nós precisamos de mais palavra. Cadê você no culto da palavra? Os crentes residentes que pensam que têm privilégios, quando na verdade o que tem são direitos. Verdade, pastor, é melhor do que eu pensava, porque direito é melhor que privilégio. Vou te falar o direito que você tem. O maior direito que você residente tem
É o direito de ser útil e participar de tudo que está sendo oferecido. Porque é maravilhoso quando nós servimos ao nosso Deus. É maravilhoso quando nós servimos sem esperar receber nada em troca. É maravilhoso quando nós nos dispomos a fazer a obra do Senhor sem pensar que lucro nós vamos ter. É maravilhoso quando a gente se entrega, mas sabe que o Senhor continua nos dando abundantemente mais do que pedimos e pensamos, porque Ele é Deus. Aí está o ponto principal da mensagem, e aqui eu começo a pregar. Em 5 minutos eu prego e daí nós vamos à Santa Ceia. O ponto principal dessa mensagem hoje. O nosso Deus fala. O nosso Deus tem voz. Nós não servimos a um Deus mudo. Nós não servimos a um Deus que não se relaciona. Nós servimos a um Deus que quer ter comunhão, intimidade, proximidade, relacionamento com os seus. Tanto é verdade que se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, se você conseguir, você abre lá em Gênesis, você começa a ler a Bíblia e de repente está lá Deus se encontrando com a sua criação. Está lá Ele com Adão, falando com Adão, e de repente Ele fala para Adão: Adão, eu vou deixar o jardim para que você cuide dele. E daí está a pergunta na minha cabeça, e o pastor Damião vai me responder na sexta-feira, e não percam, sexta-feira que está sendo uma bênção. Está sendo falado sobre a dispensação. A grande pergunta: por que Deus falou para Adão? Para Adão cuidar do jardim, sendo que só estava Adão por lá. Não tinha ladrão, não tinha nenhum criminoso. Mas daí o pastor Damião ia falar: mas espera aí, Satanás tinha sido lançado, juntamente com 1/3 dos anjos. E ele já estava ao derredor tentando achar alguém para poder tragar. O nosso Deus fala. E quando o nosso Deus fala, os nossos ouvidos devem estar muito abertos para entender aquilo que Ele quer nos livrar. Está lá Deus falando o que poderia acontecer, mas infelizmente Adão não deu ouvido. A sua voz, meus irmãos, é como a voz de muitas águas. É uma voz que vem como se fosse uma verdadeira torrente. E a verdade é que nós vimos esses dias no Brasil, as águas cobrindo praticamente alguns lugares do Brasil. E o que fez com que as pessoas notassem o que estava acontecendo não foi quando os pés ficaram molhados, mas foi o barulho que estava chegando. Essas águas de Deus, a voz de Deus é como essas águas, águas fortes que comunicam o seu povo. Aí eu te pergunto, você está perto dessas águas como um novo convertido, como um turista? Ou você está perto dessas águas como um residente? Você está como um daqueles que tudo é novidade e é bem-vindo. Um daqueles que tudo que Deus fala, você aceita. Você entende que Ele é rei, que rei manda, e súdito obedece. Você escuta a voz de Deus e não fica questionando com Ele. Por quê? Por quê? Por quê? Ele sabe para quê. Você não precisa saber o porquê. Você está perto das águas como um novo convertido, que tudo é novidade e é bem-vindo. Como um verdadeiro turista que precisa aproveitar e reter tudo o que está vendo. Que precisa ser molhado pelas águas da catarata para dizer que esteve lá. Como um turista que não se satisfaz comprando um cartão postal, mas tem que tirar 1 milhão de selfies e postar e dizer assim: eu estou aqui, é real, eu estou passando aqui. Como um turista que tem que tocar em tudo aquilo que vê e dizer: as minhas marcas digitais estão aqui. Os lugares que eu tenho passado, as marcas têm ficado, meus irmãos. Mas têm ficado marcas de gratidão, porque quem faz é Deus. Como um bom turista que aproveita o máximo de tudo. Ou você está sendo como um bom e velho residente, que você convive com a distância e com o isolamento. Parece que a voz de Deus está tão distante, tão longe. Está ali do lado da tua porta, mas para você está tão longe. Deus não fala comigo, Deus não quer falar comigo. A resposta é muito simples. Se você consegue participar de um culto como esse, como se isso daqui fosse um compromisso religioso. Como se esse momento que nós vamos celebrar a vida do nosso Senhor Jesus. Celebrar que um dia Ele morreu, mas no 3º dia Ele ressuscitou. Aleluia. Se para você isso aqui é um compromisso religioso, deixa eu te dizer que você é um residente.
E você precisa voltar a ser um bom turista, a aproveitar de tudo aquilo que Deus tem para você. Não estou te dando conselho para você voltar só na ceia do mês que vem, o que está sendo mal de muitos hoje. Mas estou te dizendo para você ser como um turista no sentido de você aproveitar ao máximo, porque as experiências com Deus são únicas. Esse culto não se repete de tarde, não se repete de noite. Por mais que nós tentemos fazer exatamente a mesma coisa, nós não vamos conseguir. Porque nós não somos profissionais no que nós fazemos, nós somos adoradores. Nós somos adoradores. E como adoradores existe uma diferença em tudo aquilo que nós fazemos. Em todo o tempo as coisas são novas. Mas eu quero te convidar a parar de ser residente e a se tornar um bom turista. Se você veio para esse compromisso, como dizendo assim, eu tenho que participar da Santa Ceia para que minha esposa não fique preocupada, para que meu pai não reclame, para que o pastor me veja. Para, isso daí é compromisso tolo, isso daí é religiosidade. Mas o que você tem que fazer nessa manhã é celebrar ao Cristo que ressuscitou. O residente é aquele um que fala o tempo todo, Deus não fala comigo. Mas deixa eu te perguntar quão distante você está dele. Quão longe você deixou o teu Deus. O quanto você está deixando para que Ele se aproxime de você e fale com você. Eu te afirmo nessa manhã, sem dúvida, o nosso Deus fala. Aleluia. O nosso Deus fala. A sua voz é inconfundível. Então nós precisamos nos aproximar dele para ficarmos distantes do que diz o mundo e os residentes. A sua voz de muitas águas encobrem a voz da tentação. Muitas águas fazem com que os nossos pés estejam firmados na rocha. Essa voz nos dá força, sustento, alimento, provisão, livramento em todo o tempo. Essa voz de muitas águas sufoca a voz da maioria. E quem diz que a voz do povo é a voz de Deus é um mentiroso. A voz de Deus sobrepassa a voz de qualquer povo. O nosso Deus é soberano. Ele tem poder para fazer novas todas as coisas. A voz de muitas águas sobrepassa a voz da dúvida. Muitos dizendo ser ou não ser, seja um filho de Deus, provado e aprovado para a glória do seu santo nome. A voz de muitas águas, ela sobrepassa, ela abaça, ela faz com que abafa a voz da ganância. Aquelas pessoas que querem ter tudo, deixa eu te falar que é melhor ter o todo, e o seu nome é Jesus, Jesus, Jesus. Essa voz de muitas águas, ela sobrepassa a voz da inveja. E para isso nós temos um colírio light que diz assim: olha, eu te ponho por cabeça, os planos que eu tenho para você são teus, ninguém pode tomar aquilo que Deus tem exclusivamente para cada um de nós. Essa voz de muitas águas, meus irmãos, ela abafa a voz da fofoca. Tem um livro bastante interessante, secular, e esse exemplo foi o que gravou para mim nesse livro. O livro de Dom Quixote de Assis. Dom Quixote tinha a sua cabeça variada, era um homem que tinha tantos sonhos, tantas visões, mas num momento ele fala para o seu assessor, para o seu ajudante, ele diz o seguinte: olha, enquanto a carruagem está passando, deixa os cachorros latir. Segue sua vida, deixa quem quer falar, falar, mas diante de Deus tenha um coração limpo e puro, permaneça no Senhor. Essa voz de muitas águas, ela sobrepassa, ela abafa o som dos mexericos. E como tem crente mexeriqueiro, é melhor, meus irmãos, nós começarmos a colocar diante de Deus todas as nossas conversas no WhatsApp, conversa no telefone, mensagem, tudo quanto é porcaria que existe hoje. Tenha certeza que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele ainda hoje tem um povo separado para si, que pensa antes de falar. Hoje, antigamente se cortava a língua do crente, para que não falasse tanto. Hoje nós temos que começar a cortar a ponta dos dedos, mas a verdade é uma só: o nosso Deus está olhando todas as coisas. Limpe a sua forma de falar. Tenha certeza que as águas, essa voz de muitas águas, ela começa a abafar o sentimento que talvez você tenha, um sentimento de desânimo, mas o Senhor nos dá novas forças e diz: não tema, porque eu estou contigo.
Essa voz de muitas águas, ela sobrepassa a voz do preconceito. E quantas pessoas nós lidamos que se sentem inferiores, menores, pequenas. Deixa eu te falar, você é a menina dos olhos de Deus. Não existe lugar melhor para você estar. Essa voz de muitas águas, ela fala e abafa a voz do medo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ela sobrepassa a voz da solidão. É a mentira do inferno, é a mentira do século. Pessoas que estão rodeadas por tantas pessoas, dizendo: eu estou sozinho. O nosso Deus está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Essa voz de muitas águas, ela sobrepassa a voz do comodismo. Pessoas que pensam que chegaram onde estão e pensam que isso é tudo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é vida. A palavra do Senhor, ela nos tira desses pontos de nostalgia, esse ponto onde nós pensamos: eu já fiz tudo o que podia, já cheguei aonde eu devia. A palavra do Senhor ainda hoje, ela é inspiração para poeta. A palavra do Senhor ainda é inspiração para cada um daqueles que buscam a sua presença. O Senhor continua se revelando de uma forma especial. Essa voz de muitas águas, ela abafa a voz da dúvida, ela abafa a voz do nosso adversário. Essa voz de muitas águas, meus irmãos, ela precisa começar a ser ouvida por cada um de nós uma vez mais. A igreja vai andar de vitória em vitória e parar de andar de história em história a partir do momento que ela entender que nós seguimos a voz do nosso Deus, marchamos de acordo com aquilo que Ele determina para nós. E o tempo e a palavra de Deus para a igreja hoje é essa: eu estou voltando. Prepara-te, minha noiva, se prepara, minha noiva, porque em breve, tudo isso acaba, e nós vamos ver face a face daquele que nós estamos esperando por tanto tempo. Aleluia, 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 aleluia. A voz de muitas águas. Eu termino aqui. Nós estamos muito comuns a querer ouvir a voz de Deus quando nós estamos em necessidade. As coisas vão mal primeiro para depois a gente procurar a Deus. Jesus não orava pelas suas necessidades. Jesus buscava o Pai porque Ele queria relacionamento. O tempo todo buscando relacionamento com o Pai. Tinha necessidades como nós, mas o Pai provia de acordo com aquilo que Ele necessitava. Nós esperamos chegar os problemas, esperamos chegar às situações para depois buscarmos ouvir essa voz que pode mudar todas as coisas. Mas eu creio que chegou o tempo da igreja despertar e entender que o nosso Deus está falando. Deus está falando. E nós precisamos começar a ouvir. Eu termino aqui. Eu achei uma ilustração de um autor desconhecido, mas que representa muito bem a nós. Um jovem perdeu o seu trabalho e ele vai buscar um conselho pastoral. Como seria bom se os conselhos pastorais fossem antes dos problemas e não depois. Derramei o leite, pastor, agora o que eu faço? Limpa. Agora, pastor, o que vamos fazer? Por que não perguntou antes? Mas o cidadão perde o trabalho, daí ele resolve ir para a igreja. Deus está lá. E ele entra na sala do pastor, o pastor sentado num canto, e do lado de cá ele fala assim: por que Deus não me ouve? Eu perdi o meu trabalho, o que Deus fez para mim? O que Deus pode fazer para mim? E o pastor olha para ele e responde num tom bem baixo:
E esse rapaz para, dá uns passos para frente. O que o senhor disse, pastor? E o pastor propositalmente responde baixo novamente. Então ele se aproxima mais ainda. Eu não escutei o que o senhor falou. Mais uma vez o pastor fala mais baixo. A ponto de que esse homem teve que encostar literalmente seu ouvido na boca do pastor. E o que o pastor falou foi muito simples. Você precisa se aproximar dele para escutar o que ele tem para te dizer. O profeta sendo usado por Deus, resolve se esconder numa caverna, dizendo, está tudo tranquilo, ou melhor, acabou tudo, e daí? E daí vocês sabem que existem, Deus manda na natureza, e vem trovão, vem tudo quanto é barulho. Mas de repente vem um vento bem silencioso. E nesse vento silencioso estava a voz de Deus. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Mas Ele não precisa gritar para a gente ouvir. Nós precisamos estar perto dEle. É hora de nos aproximarmos do Senhor. Ele continua falando, continua respondendo, e nós precisamos ouvir.